Sim, ó, o Rogério cita na coletiva a situação do Cauli, quando eu pergunto, porque eu pergunto à assessoria ali só para esclarecer o número exato, né? Os caras estão falando que tá muito alto. Só para esclarecer o número exato de jogos e é passado na hora, que são 69 jogos de Cauli. Cauli emendando, acho que Bulgária. É Bulgária que ele tava? Bulgária, Brasil. São 69 jogos. Cauli teve um mês parado, que não foi um mês de férias. Não foi um mês de recuperação. Foi um mês parado, machucado. Então, tipo, acho que nem conta também, né? Não vai dizer assim, mas ele teve um mês de lesão. É uma sequência, sem pré-temporada, sem um preparo de descanso, depois iniciar os treinos e tal. Ele falou a respeito da situação do Cauli e que é normal o Cauli dar uma baixada na reta final, que inclusive ele não sabia disso, desses números de Cauli. Ele sabia que Cauli tinha emendado, mas não sabia que, um exemplo, contra o Grêmio, Cauli vai fazer seu jogo de número 70. Então, meu irmão, ninguém no Bahia tem essa sequência, ninguém no Bahia tem esses números. Ele falou, ele defendeu o Cicinho, quando o Rafael Seixas pergunta sobre Cicinho substituto e que a torcida não confia. E ele fala de tipo assim, pô, são 30 jogadores. Se eu não colocar, quem é que vai confiar? É porque esse cara saiu e tal, que não dá mais para confiar nele? Não pode mais colocar e tal? Não é bem assim. Então, teve isso também, dessa situação do Cicinho. Ele não falou do Cittadini, não foi questionado sobre o Cittadini. Ele falou muito da sequência. Ele falou assim, gente, o que eu queria algumas vezes e que ninguém tá falando ele tem 45 dias no Bahia. Em 45 dias são 9 jogos e ganhou 5. Ele falou, se vocês olharem os 9 jogos, vocês vão achar poucos que ganharam 5 jogos. Né? E a forma que é, de Bahia ganhar 3 jogos em casa sem tomar gol. Se não virasse pro Goiás, ele acha que não venceria os 2 jogos aqui. E que hoje, mais uma vez, sinergia, né? Torcedor e time, que a torcida tem empurrado o time, que mais de 35, mais de 34 mil aqui foi importante demais, né? Então, assim, é um cara que chega, tá ainda, gente, arrumando a casa do jeito dele. O Rogério trocou o pneu do carro com o carro andando, né? Tipo, ó, tenho que me virar aqui e tal. E o que é estabelecido, Yuri, quando ele chega, é o quê? Meu irmão, livrar o Bahia de queda. E ele está cumprindo até o momento. O Bahia, que era porteiro da zona, e até eu acho que entrou na zona com Paiva, o Bahia hoje é 13º, mesmo com os adversários tendo jogos ainda, mas o Bahia hoje é 13º. Hoje o Bahia está a 5 pontos do primeiro dentro da zona. 5, gente, ou mais. 5, né? Do primeiro dentro da zona. Então tem essa questão aí de buscar aprimorar o campeonato ou inicialmente terminar com dignidade, terminar na primeira divisão para aí sim projetar a temporada de 2024. Tem 2 pontos que eu queria aproveitar de sua fala para falar sobre isso. Um deles que você cita dos 9 jogos de Ceni, né? Eu tenho aqui os últimos 10, então dá pra gente ter uma pequena noção. Nos últimos 10 jogos de todos os times do Campeonato Brasileiro, é isso, mas é porque ele só filtra 5 ou 10 jogos aqui, eu tô vendo. Então eu vou botar 10 jogos pra gente ter uma noção e aí a gente exclui um. Dos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro de todas as equipes, o Bahia é o 7º que mais pontuou. 16 pontos. Então, 15 com o Rogério. Dos 16, 15 foram com o Rogério e 7º colocado. Então dá pra gente ter noção, talvez com um recorte de 9 jogos, possivelmente a gente esteja melhor ainda do que essa 7ª posição, esteja entre as equipes que mais pontuaram. Outro ponto que você destaca da coletiva de Ceni é o... Pô, esqueci. Cicinho, sim. De Cicinho. Deixa muito claro para mim que o Cicinho vai ser titular, né? Por mais que a gente tenha problemas com o Cicinho. O próprio jogo com o Grêmio de Copa do Brasil traz lembranças de Cicinho, mas eu duvido muito que ele vai improvisar um Jacaré ou improvisar um Diego Rosa ou qualquer outro jogador na função. Então, a tendência é que seja mesmo o Cicinho nessa posição. E outra, para fechar, é que eu acho que fica muito claro o que ele falou lá na coletiva que a gente estava aqui e hoje. O Rogério Ceni, para mim, tem um foco muito grande. Ele não está preocupado em jogar bonito, em sair jogando, tocando, em que o Bahia tenha posse de bola, em que o Bahia sufoque o adversário, em que o Bahia, enfim, seja o time que muitos esperavam hoje,
que até me falaram assim, vamos golear hoje, vamos tirar o saldo de gol, até ali no pré-jogo, vamos tirar o saldo de gol hoje, o -5 que a gente tá. Mas a realidade é que Rogério tá focado na missão de livrar o Bahia do rebaixamento. Não importa o que aconteça, eu acho que é fundamental para a sequência do ano que vem com o Bahia, que o Bahia esteja na primeira divisão. Então, por isso, ele está fazendo o jogo que for necessário. Hoje, o Cauli, para mim, vai muito no... Preciso do Cauli, irmão. Eu tenho que voltar hoje. Inclusive, ele fala, quando eu pergunto a ele na zona mista sobre essa lesão, que ele sai 6 dias depois, ele tá aqui. Eu queria saber como tinha sido essa transição, se ele sabia que ele ia jogar hoje, se ele não sabia, se foi evolução. E aí ele fala que realmente foi constatada uma lesão. Ou seja, houve uma lesão. Só que ele fala aí que foi em um músculo e tal, que não preocupava muito e que, enfim, que deu para ele jogar hoje. Então eu acho que em um outro momento, em uma outra situação, Cauli não jogaria hoje. Mas pela necessidade, ele vai a campo e graças a Deus não aconteceu nada muito grave com ele e ele esteve presente na partida de hoje. Vamos ver, faltam ainda 7 jogos para acabar esse Campeonato Brasileiro para o Bahia. Dos 7 jogos, 4 são em casa ainda, a nossa maior parte dos jogos são em casa. Então a gente tem totais condições de sair dessa zona maldita, se livrar disso. Saímos para enfrentar o Grêmio, que nosso querido Marinho Júnior vai estar lá, assim como outros que vocês já conhecem. E depois voltamos para fazer 2 partidas em casa. E eu soube que Neto vai também. Então tem Neto, Marinho... Os 3, como é, rapaz? Não são... Os netos de Tipadinha, rapaz. Os 3 pés de gelo. Mas enfim, e aí a gente volta para fazer 2 jogos em casa contra Cuiabá e Atlético Paranaense. E quem sabe essa sequência de 3 jogos traga 7 pontos e a gente consiga aí com mais 7 pontos chegar aos 44 e finalmente respirar aí no Campeonato Brasileiro. Dias importantes, semana aí para trabalhar e focar na partida contra o Grêmio no sábado. Lembrando que o Raul Gustavo não vai jogar. Ele fala até na coletiva, eu não ouvi, que ele deve ficar um tempo afastado. O médico do clube ali também falou um pouquinho sobre isso. Deve ficar aí, pelo menos metade de novembro afastado. Além disso, Raul Gustavo. O Rogério disse que dificilmente contará com ele no mês de novembro. Aí depois você fala com o médico do clube, que fala que pode ser um pouco antes. O médico passou ali, o doutor Rafael Garcia, ele disse, eu não vi... não minto, ele falou de Ratão, que não viu Ratão essa semana ainda, não sabe se Ratão vai ter condição ou não de ir para Porto Alegre, mas ele disse que a situação de Raul Gustavo ainda vai ser avaliada e tal, mas que ele vai demorar um pouco para voltar. E aí a gente não tem o Raul Gustavo, não vai ter o Canu, a tendência é que o Gabriel Xavier seja titular ao lado do Vitor Hugo, na direita sem o Gilberto, que tomou o terceiro amarelo, e aí David Cicinho, enfim, e aí a gente vai tentando esboçar esse time para a partida contra o Grêmio no sábado, jogo importantíssimo, o Grêmio que joga ainda nessa rodada que o Bahia abriu hoje, joga contra o Coritiba, dia 1, vulgo amanhã, no Couto Pereira, às 20 horas, e depois enfrenta o Bahia. Deslocamento pouco, né? Coritiba, Porto Alegre. Mas é isso. Pouco o quê? Pra quem que é pouco? Pra eles, né? Pra eles quem? Coritiba, Porto Alegre? Não, de avião, né? Lógico. É porque eu fui pegar um buzu, disseram que era 6 horas, eu passei 14 dentro do ônibus, eu com o Binha do meu lado fazendo live, viu? Não, vou fazer uma promessa, Deus, se o Bahia ganhar, eu subo a escada do Bonfim de joelho. Não, irmão, diga assim, se o Bahia ganhar, eu vou daqui pra Teresina no buzu com o Binha. Diga assim, pô, faz uma promessa dessa, irmão. Vai lá pra Montevidéu, que nem os cabras que estão que estão chegando aí. Pra Montevidéu, que o brother saiu de Fortaleza, foi pro Piauí, depois ele começou a voltar, chegou no dia do jogo. Aí ele não voltou ainda, né? Mas ele tá voltando em linha reta, pelo menos, ou se perdeu? Hoje eu vi que ele tava ali pelo Distrito Federal, eu falei, caralho. Ainda? Pra chegar aqui ele vai demorar uns 2 dias. Rapaz, é capaz dele perder a reta final do Brasileiro lá em Fortaleza. Ai, domingo tem inclusive Fortaleza. Ele não vê esse jogo domingo, não. Ele não vai chegar ainda. 4 da tarde. Se fosse 6h30 ele chegava. 4 da tarde eu acho que não chega não.